Muito bom dia para você nesta quarta-feira de mais um clássico na temporada 2026. Vasco e Fluminense, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Bola rolando às 9h30 da noite. É o Flusão na busca pela liderança da competição. Por enquanto, o São Paulo está no topo, mas a gente está perseguindo, está pertinho. E uma vitória hoje pode trazer esse primeiro lugar. Jogo que marca o reencontro com Renato Gaúcho, que agora está do outro lado, um velho conhecido. Ele conhece bem a gente, mas a gente conhece bem ele também. Vamos com tudo porque tem muita informação aqui nesse pré-jogo, todos os detalhes, todas as informações, análise e provável escalação você encontra a partir de agora. Bora! Vamos embora falar da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos interessantes, tem clássico pela frente, vai ser um jogo certamente muito difícil, o Zubeldia pode fazer mudanças no time, a gente vai trazer isso a partir de agora, mas antes colocando como sempre aqui a tabela do Brasileirão na tela, 7ª rodada que começa às 7 da noite com Palmeiras e Botafogo, jogo que interessa bastante a gente, né? É sempre ruim o rival vencer, mas nesse caso o Botafogo tá lá embaixo, e o Palmeiras tá ali colado na gente. Então um empatezinho aqui, dá para dizer que tá de excelente tamanho. Bahia e Bragantino na Arena Fonte Nova, 7h30, Atlético Paranaense e Cruzeiro, às 8 da noite, Mirassol e Curitiba, Atlético Mineiro e São Paulo, jogo interessante, jogo que vale muito, também nos interessa bastante. O Atlético Mineiro tá lá embaixo, então se ganhar o São Paulo, a gente agradece. Às 9h30 da noite, além de Vasco e Fluminense, Santos e Internacional na Vila Belmiro. Amanhã, fechando a rodada, Grêmio e Vitória, jogo na Arena do Grêmio, Flamengo e Remo no Maracanã, Chapecoense e Corinthians lá na Arena Condá. Esta é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória faz o Fluminense igualar o São Paulo em número de pontos, aí teria que torcer por pelo menos um empatezinho ali do São Paulo para tirar o saldo de gols, né? Se eles perderem, facilita um pouco mais essa conta. O mesmo vale para o Palmeiras, torcer por um tropeço do Palmeiras, mas acima de tudo, eu falo isso e vou repetir sempre, o importante é pontuar. O importante são os 3 pontos, é se manter ali no bolo que lidera, no bolo que está no topo. Esse tem que ser sempre o objetivo do Fluminense. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente, os rivais vão tropeçando e cada um vai brigando pelo seu. O clássico desta noite no Maracanã, acho que o Fluminense já tem algumas lições recentes, tem a Copa do Brasil do ano passado e até mesmo esse ano no Campeonato Carioca. O Fluminense não perdeu clássicos ainda na temporada 2026, vale lembrar, perdeu para o Flamengo nos pênaltis e contra o Vasco poderia ter goleado lá no Engenhão. Não goleou e depois acabou passando um sufoco no Maracanã, poderia ter ido tudo por água abaixo ali naquela semifinal. Então isso vale para reforçar mais uma vez que não existe jogo fácil, esse obviamente já não seria uma partida, não tem clássico, eu sempre falo que clássico e não é ficar em cima do muro, clássico é sempre serão jogos equilibrados. Por mais que o rival esteja numa situação adversa, tem que respeitar, porque esse tipo de confronto sempre equilibra um pouco mais as coisas. E agora tem um fato novo, que parece estar funcionando já de cara. Renato Gaúcho, nos inícios de trabalho, sempre começa dando certo, né? Dando resultado. No Fluminense também ele foi dando resultado ali quando chegou. E já está acontecendo, porque o Vasco ganhou o Palmeiras, quase ganhou o Cruzeiro fora de casa, e ele conhece muito bem esses jogadores do Fluminense. A gente conhece muito bem ele, o Zubeldia também conhece o Renato Gaúcho, é claro, mas o Renato vai tentar o máximo possível explorar todo o conhecimento que ele tem, todos os detalhes que ele tem desse grupo do Fluminense, desses jogadores que ele comandou até pouquíssimo tempo atrás. Então esse é mais um desafio que o Zubeldia vai ter na partida de hoje, é tentar criar uma armadilha para surpreender o Renato, tentar criar ali um fato novo, alguma situação inesperada para tentar surpreender o Renato e sair da obviedade. O Fluminense tem um repertório interessante, tem apresentado um repertório interessante, então eu acredito que o Zubeldia vai estudar bastante e também imaginar o que o Renato vai preparar para tentar dificultar a vida dele.
O Fluminense está fazendo um ótimo início de Campeonato Brasileiro e não dá para subestimar isso. Times que brigam, se eu não me engano foi o Guardiola que falou isso uma vez, você mostra que vai brigar pelo título nas 8, 10 primeiras rodadas. Essa parte do campeonato é que basicamente determina se você vai brigar na parte de cima da tabela ou não. E tem um fundo de verdade, talvez mais do que um fundo de verdade. É claro que nada impede, né, depois do time se perder e, enfim, a coisa desandar. Futebol brasileiro, então, isso acontece muito porque as coisas mudam muito rapidamente. Inclusive, times que largam lá atrás com poucos pontos, depois tem aquela arrancada incrível. Mas a gente sabe que é exceção e não regra. Largar bem no campeonato, tracionar ali nessa saída, é sim um sinal de que você vai chegar firme. Você não para brigar pelo título, mas vai brigar lá na parte de cima da tabela. E hoje, de preferência, sem sofrimento desnecessário, né? Pelo amor de Deus, não tem necessidade da gente passar o que passamos contra o Atlético se o Fluminense estiver jogando bem, se o Fluminense criar oportunidades, como, repito, lembrando aquela semifinal do Campeonato Carioca, podia ter matado o jogo, não matou. Isso vem acontecendo de maneira recorrente, inclusive na última rodada. Então, tendo oportunidade, enfiar a faca no adversário, tem que rodar para não dar chance para o azar e não permitir que o adversário, às vezes, numa situação ruim, adversa na partida, consiga reagir e com isso venha a dificultar as coisas. Zubeldia que vai tentar superar o Renato pela primeira vez. Eles se encontraram em 2018, quando o Zubeldia treinava o Cerro Porteño, o Renato, o Grêmio. Os dois caíram no mesmo grupo, fora de casa. O jogo lá no Paraguai foi 0-0 e em casa o Grêmio acabou metendo 5-0 no Cerro do Zubeldia. E depois, já em 2024, Renato pelo Grêmio, Zubeldia pelo São Paulo. Reta final do Campeonato Brasileiro, deu vitória do Grêmio sobre o São Paulo do Zubeldia. Então, o Zuba vai tentar superar o Renato aí pela primeira vez, depois de 2 encontros até aqui. E agora a gente vai para a provável escalação, que eu sei que vocês estão curiosos aí para saber quem o Zubeldia vai levar a campo. Mas antes, sempre aquele recadinho, na moral, da KTO, chance extra está ativada também para esta rodada. Se você não aproveitou, o link está aqui embaixo. Esse link aqui é específico para esse jogo, tá, galera? Por isso é muito importante você clicar através dele. E aqui através deste link para você ativar a chance extra. Se você já usou, beleza. Então, provavelmente não vai conseguir utilizar agora de novo. Pode tentar aí, mas provavelmente não vai. Chance extra significa que você monta a sua combinada, sua aposta a odd a partir de 1,80. Se você perder, a KTO te devolve esse valor em crédito de aposta para você tentar novamente na próxima rodada. Em lugar nenhum tem isso, somente na KTO que você vai encontrar. E aí eu meti essa combinada aqui. É o que eu falo, chance extra, risco mais alto. Aqui não vai aparecer para mim porque eu já utilizei nessa rodada. Você que não utilizou ainda, vai aparecer para você selecionar ali embaixo a chance extra. E aí eu coloquei essa combinada aqui com vitória. Na verdade, ambos marcam. Eu acho que vai dar a vitória do Fluminense, com os dois times fazendo gols no Maracanã. Palmeiras e Botafogo, vitória do Palmeiras, vitória do Bahia sobre o Bragantino e vitória do Mirassol sobre o Curitiba. Essa combinação aqui dos, na minha opinião, favoritos nesses jogos. Você pode ir lá dar odd 9, colocando R$10, voltar em mais de R$90 para você, se der tudo certo. E se não der, você tem a chance extra. Vai lá, aproveite com moderação, sempre com responsabilidade. Não vá achar que, vou ficar rico, vou... Não, sempre aquela grana que não vai te fazer falta se você perder. Nunca é demais lembrar, para maior de 18 anos, vai lá na KTO, o link está aqui embaixo. Você clicando aqui ajuda demais a gente, tá? Vamos para essa provável escalação, que não deve ter muita mudança. Não acho que teremos grandes surpresas a princípio, tá? Vou tentar apurar alguma coisa antes do jogo, porque o Zubeldia só teve uma atividade para preparar o time e ali não chegou a esboçar o time titular de fato. Pode ser que mude alguma coisa na pré-eleição. A gente tem a base do time que deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier ou Guga, vou voltar aí para explicar, James Freitas e René ou Guilherme Arana, o meio de campo com Martinelli, Hércules e Acosta, meio campo titular, o ataque que vem jogando também com Canóbio, Savarino e John Kennedy. Castillo pode aparecer, Lessa? Em algum momento vai acontecer, mas não acho que vai ser nesse jogo, tá?
vale lembrar mais uma vez, John Kennedy é o jogador que atuou em todas as partidas do Fluminense em 2026. Uma hora essa sequência vai chegar, ou melhor, vai pesar. E aí o Castillo vai aparecer no time titular. Acho que não será hoje. Nas laterais, o Arana decidiu um jogo, mas creio que para o Zubeldia, acredito, o René ainda é o titular. Acredito eu. O René sendo mantido, o Arana voltaria para o banco de reservas. Acho que isso vai acontecer também. Na direita, é que o Guga pode entrar no lugar do Samuel, porque o Guga está recuperado e o Samuel já vem nessa batida mais forte, né? E aí tem uma questão estratégica também que eu acho que vai ser importante, eu vou falar. Na zaga, esse debate intenso, acalorado, né, que já vem de muito tempo, que é a barração do Freitas. Ela não aconteceu até agora, gente? Não acho que vai acontecer. Ontem até surgiu uma informação, acho que foi até da Central Fluminense, que o Freitas foi orientado a se preservar depois de ter levado 8 pontos na cara e ele insistiu, porque quer ir pro jogo. O cara tem muita personalidade, o Zubeldia tá comprando a briga, não vai tirar do time. Então, eu sinceramente, o que me resta é o quê? Eu já dei minha opinião sobre o Freitas, todo mundo sabe, quem acompanha aqui o canal sabe o que eu penso em relação a isso. Só que hoje é Fluminense e Vasco, hoje é um clássico. E, pra mim, nada tá acima do Fluminense. Se essa é a escolha do Zubeldia, e dando certo ele vai ter mérito, e dando errado ele vai sofrer as consequências dessa escolha, naturalmente como qualquer treinador e qualquer líder acaba, né, sofrendo, eu torço para que o Freitas vá bem. Eu espero de coração que ele consiga fazer um bom jogo, que ele não prejudique o time, que ele não faça nenhuma maluquice e não entregue gol. E estarei torcendo por ele. E estarei apoiando e analisando o que vai acontecer em campo. Se tiver que elogiar, vai elogiar. Se tiver que criticar, vai criticar. Mas o treinador, o Zubeldia, comprou a briga. Ele insiste e acha que o melhor para o time agora é a escalação do Freitas. Por N motivos. Ele deve ter muitos. Um deles ele citou, que é a questão de não desentrosar o time. Ou de colocar um jogador que ainda não está, né, que ainda não está habituado com os companheiros. E isso agora num clássico. Mudar neste jogo me surpreenderia. Porque ele não fez isso contra o Atlético. E aí num clássico contra o Vasco, talvez com um setor, talvez esse setor sofra mais alguma modificação, que é o Guga, eu acho improvável acontecer. Mas tudo é possível no futebol, vamos ver o que vai acontecer. É importante ter em mente que o Vasco é um time muito agressivo pelo lado direito de defesa do Fluminense. Lado esquerdo de ataque deles. Muito agressivo pelo lado esquerdo. Agora tem o Cuiabano e o Andrés Gomes, que é o melhor jogador do time na temporada. O Thiago Mendes também vem crescendo muito. Mas por isso eu acredito que o Guga tende a ser a melhor escolha, se ele estiver bem, né? Porque ele ficou fora dos últimos 2 jogos lesionado. Se ele estiver bem, acho que o Guga seria a melhor escolha nesse sentido, porque o Samuel Xavier não vem fazendo bons jogos e vem marcando mal, na minha opinião. Jogo contra o Atlético, a gente viu isso no primeiro gol. Exemplo ali claríssimo. Então, creio eu, seria o ideal a entrada do Guga, não só pela sequência, mas talvez até por uma questão estratégica, para segurar bem aquele lado direito de defesa e dar talvez um pouco mais de liberdade para o René ou para o Arana apoiar do outro lado. E também está muito claro que o Zubeldia quer mexer o mínimo possível na base do time titular. Então ele está repetindo, mesmo com a sequência, ele está repetindo e está tirando quando é necessário. Para mim, a intenção é clara de dar cada vez mais entrosamento para o time. Ele já falou muito isso, né? Precisa de sequência de jogos para dar base ali para o time, né? Para amadurecer o estilo de jogo, a forma de jogar. Então, para mim, é muito evidente isso também. O Zubeldia evita mexer na equipe justamente para dar essa consistência, esse entrosamento, para que o grupo possa se fortalecer cada vez mais. Lembrando que Germancano, Bernal, Nonato, inclusive, sofreu uma entorse no tornozelo ontem. Mais uma lesão do Nonato, impressionante. O Nonato sofre uma lesão, volta aí no treino, lesão muscular, aí volta, agora entorse no tornozelo e não consegue sair do departamento médico. É impressionante também o Nonato. E Matheus Reis, todos esses fora, estão, no momento, não estão à disposição do técnico Luiz Zubeldia. Quem falou à Flu TV foi Hércules. Bora ver o que disse o volante em entrevista à Flu TV ontem no CT. Então, eu tô bem, né? Comecei aí o ano com a lesão, tive uma lesão aí que me atrapalhou um pouco aí, mas graças a Deus hoje eu tô bem, voltei,
Tô bem, me sinto bem e poder ajudar a equipe é uma coisa muito importante, estar em campo, poder ajudar e ainda mais que a equipe tá bem também, graças a Deus. E também feliz pelo gol, né, no Maracanã, meu primeiro gol no Maracanã. Eu ficava me perguntando todos os dias, meu gol não sai no Maracanã, meu gol não sai no Maracanã. E graças a Deus deu certo e meu gol saiu. A expectativa é das melhores, né? O time tá bem focado, todo mundo vem trabalhando aí bem. E eu tenho certeza que amanhã a gente vai fazer um bom jogo aí. O mais importante é amanhã a vitória. Muito bem, agora eu vou trazer notícias do rival, Joel Silva, do canal Colina em Foco, com todas as informações do time do técnico Renato Gaúcho. Como é que chega esse Vasco para enfrentar o Fluminense nesta noite, meu amigo? Beleza, Alessa, um abraço para você e para a enorme audiência tricolor que acompanha o seu canal. O Fluminense hoje enfrenta o Vasco, 9h30 da noite, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Cruz Maltino chega para esse confronto bastante animado, principalmente com o início promissor do técnico Renato Gaúcho, que na estreia venceu o Palmeiras em São Januário por 2-1, quebrando um tabu de 10 anos que o Vasco não vencia a equipe paulista. No domingo, empatou com o Cruzeiro em 3-3, estava vencendo o jogo até os 48 minutos do segundo tempo. Inclusive, naquela partida, o Vasco estava perdendo por 1-0, fez a virada por 2-1 com o Barros, jogador que o tricolor conhece muito bem, só que o volante foi expulso, prejudicou a equipe. O Cruzeiro empatou em 2-2, o Brenner colocou o Vasco na frente por 3-2, mas aí o empate acabou acontecendo nos acréscimos. Então foi um início, né? Tá sendo um início muito promissor, mas agora é um teste de fogo, um clássico diante do Fluminense, né? Um clássico muito quente, principalmente pelos encontros, confrontos recentes. O torcedor vascaíno está animado, não só com o início promissor, mas também porque o Renato Gaúcho conhece muito bem esse elenco do Fluminense, trabalhou praticamente com 90%, 80% do elenco tricolor. E ele vai ter um reforço importante. O Thiago Mendes cumpriu suspensão no empate com o Cruzeiro devido ao 3º cartão amarelo, está de volta ao time e confirmado na equipe titular. A baixa, o desfalque, fica por conta do volante Barros. Então, um provável Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano. No meio-campo, com Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes. Na frente, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David, neste que vai marcar o primeiro clássico desde que o Renato Gaúcho retornou à equipe Cruz Maltina. Lembrando que o Renato Gaúcho é o técnico que mais comandou o Vasco no século XXI. Ele teve uma passagem de 2005 até 2007 e depois retornando em 2008. Inclusive, ele tem um bom histórico quando enfrentou o Fluminense. São 9 jogos, 1 derrota, 5 empates e 3 vitórias. Portanto, né, na passagem dele, os últimos 8 jogos sem perder para o tricolor, mas é claro que o histórico não entra em campo quando a bola rolar 11 contra 11, escrevendo assim uma nova história nesse clássico quentíssimo. Talvez não tanto nas arquibancadas, afinal de contas, apenas 20 mil ingressos foram emitidos, de acordo com o Vasco, que não divulgou nenhuma parcial da venda de ingressos. Beleza, Vitor Lessa? Espero que seja um grande jogo, porque esse clássico merece. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu! Bom, então ele tem um retorno do Thiago Mendes, que para mim é um dos grandes jogadores do Vasco no momento. Vale lembrar a atuação que teve o Thiago Mendes no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Ele matou o meio de campo do Fluminense, fez o que quis no meio de campo. Então é um jogador chave para grudar nele e não deixar jogar. Se o Thiago Mendes não conseguir jogar, o Vasco vai ter muita dificuldade no jogo, porque vai ter ao lado dele o Hugo Moura, que é um jogador muito limitado. Tá? O Tietchan não é nenhuma sumidade. Então tem que grudar alguém nele e não deixar o Thiago Mendes jogar. Porque ele acaba sendo o armador do time e faz essa bola chegar com mais qualidade lá na frente. Então, pelo jeito, vai ser o Nuno que vai jogar com o Andrés. Atenção, mais uma vez, lado esquerdo de ataque do Vasco. Cuiabano agora tá dando muita profundidade a esse time. É um cara que apoia demais. Chega muito na linha de fundo e cruza. O Vasco usa muito desse expediente, mas um ponto fraco do Vasco é também a bola aérea. Levou gol do Cruzeiro assim. Tem tido dificuldade nesse tipo de jogada.
E aí, quem sabe, entrando no segundo tempo, o Castilhos também pode ser uma arma interessante nesse sentido, se o Fluminense estiver precisando buscar o resultado. Então são algumas nuances que tem que ficar atento, porque o time mudou um pouco com a chegada do Renato. O David, por exemplo, é titular. Pelo jeito ele vai vir num esquema mais tradicional para esse confronto, se não tiver nenhuma surpresa de última hora. Então são jogadores que, principalmente o Thiago Mendes, que o Fluminense tem que ficar muito atento, ter sempre alguém próximo para não deixar jogar. Se a gente ganhar o meio de campo, a chance dessa vitória aumenta e aumenta muito. Para a gente fechar o nosso pré-jogo, a arbitragem fica a cargo do experiente Rafael Claus, trio de São Paulo. Claus será auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Maniz e pela Fabrini Berivaco Acosta. É um trio já tradicional. Dispensa comentários, Rafael Claus, já conhecemos bastante. É um árbitro que, apesar de às vezes ser controverso, tem competência para levar um jogo desse. Então que ele possa realmente estar numa noite inspirada, porque tende a ser uma partida bastante pegada, é um clássico, e é um clássico que tem cada vez mais rivalidade. Trabalho vai ter. E quem está no VAR é o Wagner Hilwey. Aí é uma péssima notícia, porque ninguém merece o Wagner Hilwey, mas infelizmente ele segue por aí. Né? Cada ano ele está numa associação diferente, por exemplo, esse ano ele está em Santa Catarina. Enfim, é isso, é arbitragem, transmissão na Globo e no Premier. E você pode assistir o jogo, mas por favor, deixe com a gente o áudio da transmissão, com jornada, às 7h30 da noite, ao vivo, direto no Maracanã, nossa cobertura completa, mais um clássico para vocês, que é uma transmissão de quem realmente entende de Fluminense, com o clima do estádio, o som, o ambiente. Você não vai ouvir só a torcida rival, você vai ouvir a torcida do Fluminense também. Tá? Então vem com a gente, aguardo vocês mais tarde. Se Deus quiser, 3 pontos na conta, a gente vai seguir firme rumo a essa liderança. Um abraço, valeu!